Paz e graça para você ligado no Vejam Só Entrevista. Hoje, com muita alegria e satisfação, recebemos uma das personalidades mais conhecidas do mundo evangélico, principalmente do mundo evangélico teológico. O pastor, teólogo, tradutor da Bíblia, hebraísta, Dr. Luiz Alberto Teixeira Sayão. Vai conversar conosco a respeito dos desafios de ensino da Bíblia e de muitas outras coisas, obviamente, ligadas ao mundo evangélico. Paz e graça, pastor, tudo bem? Tudo bem, pastor Heber, é um prazer grande estar aqui no Vejam Só. Agradeço a honra do convite e olha, é muito bom, eu quero parabenizar vocês por exatamente dar atenção àquilo que é tão caro, valioso, importante para toda a comunidade de fé, não só evangélica, né? Que é a atenção dada à Bíblia. Então vai um grande abraço para todos, sejam bem-vindos e vamos entrar na sintonia aí, porque o negócio é Bíblia a cada dia. Pois é, eu falei uma porção de coisas que o pastor Sayão faz e não falei nem a metade, viu? Eu não sei o que ele não faz ainda. E você que está assistindo ao vivo a gravação do programa pelo Instagram, tem a oportunidade raríssima de mandar suas perguntas aqui para nós. É só entrar aí no Instagram, mandar a sua pergunta que a gente formula aqui para o doutor Sayão responder. Enquanto isso, vamos ver a matéria que apresenta o desafio de hoje no Vejam Só Entrevista. Essa é a questão que permeia a mente de alguns crentes. Afinal de contas, é pecado estudar teologia? O que a Bíblia fala a respeito da teologia? Qual a importância do estudo teológico? Os discípulos de Jesus estudaram teologia? O estudo teológico vem dos gregos pagãos? Não podemos estudar teologia porque a letra mata? É verdade que a Bíblia diz que o saber ensoberbece, ou seja, deixa o homem orgulhoso, arrogante, prepotente, metido. Portanto, por esses motivos, é pecado estudar teologia? A teologia que dizemos, na verdade, não é bíblica? Vamos examinar isso mais a fundo neste breve texto para descobrir. Primeiro de tudo, está havendo certa confusão na compreensão de algumas coisas. Não é porque a palavra teologia é formada por duas palavras gregas que significa que é uma coisa pagã. É muito superficial dizer que estudar teologia é pecado só por causa disso. Também é imaturo dizer que este estudo é uma criação dos filósofos gregos antigos, não tementes a Deus, sem considerar o que estudamos na teologia hoje. Além do mais, precisamos entender o sentido real e especialmente na prática do que é estudar teologia e o que fazemos hoje quando falamos disso. Teologia é basicamente o estudo de Deus. Existe a teologia correta, a bíblica, e existe a teologia manipulada, tendenciosa, equivocada, mista, deturpada. Nesta última, sim, estão os verdadeiros problemas. E às vezes usamos delas sem perceber, devido a certos ensinamentos e interpretações tradicionais que circulam entre nós. Os desafios para o ensino da Bíblia no Brasil é o tema de hoje do Vejam Só, que já está no ar. Muito bem. Você viu aí a matéria, ela faz uma abertura do que nós vamos conversar aqui e entre os assuntos que vamos debater estão as diferenças, né, que para muita gente nem existem, entre estudar teologia e estudar a Bíblia, tá bom? Das duas coisas, o entrevistado de hoje entende soberbamente. E nós vamos aproveitar para fazer uma pesquisa com você, que é a famosa enquete. Por favor, Angélica, põe a enquete no ar. Em sua opinião, o ensino teológico no Brasil está em um bom nível acadêmico? Aí você vai falar assim, mas eu não sou teólogo. Não importa. O teu pastor estudou teologia, ou você acha que ele deveria estudar, ou não, enfim. Então, pelo que você percebe, a sua percepção geral, genérica, a respeito dos que se preparam
estudando teologia nos seminários, nas faculdades de teologia. Eles têm um bom nível acadêmico? Sim ou não? Ao final dessa edição, a gente vai conferir o resultado parcial da enquete, porque, como eu sempre digo, a enquete fica no ar até a exibição do programa e quando o programa é exibido, muitas vezes o resultado não bate com o resultado do dia da gravação. E por falar em gravação, você já sabe, né? Quem acompanha o Vejam Só sabe que agora nós temos uma novidade sensacional. Você pode acompanhar a gravação ao vivo, né, pelo Instagram e participar da entrevista com suas perguntas. Hoje o entrevistado é ninguém mais, ninguém menos do que o pastor Dr. Luiz Alberto Teixeira Sayão, conhecidíssimo principalmente pelo fato de traduzir Bíblias. A primeira grande Bíblia que o revelou foi a NVI, aqui no Brasil, mas ele tem também a Bíblia de Estudos Brasileira, né? Almeida 21. Almeida 21, entre outras, né? Então, hebraísta de primeira grandeza, teólogo de primeira grandeza, e se você quiser fazer perguntas, é só mandar para nós aí pelo Instagram, tá bem? Pastor Sayão, conta um pouquinho da sua vida para nós. O senhor já nasceu num lar evangélico? Léo, na verdade, não nasci num lar evangélico, mas tive a oportunidade de conhecer o Evangelho aos 12 anos de idade, né? Então, eu tenho uma história um pouquinho diferente, né? Porque eu acabei não convivendo com meus pais naturais e vivi com um avô e depois com um primo meu cuja esposa era da igreja presbiteriana. Mas eu saí de São Paulo, né, onde eu nasci. Eu brinco que eu sou desesperadamente paulistano, porque eu nasci no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, no Hospital São Paulo, né? E então, saiu enfumaçado demais, né? E aí, eu acabei indo morar uns anos no Tocantins, na época norte de Goiás. Eu morei um tempo lá. Meu primo, que não era de origem evangélica, também se converteu e passou até a ser missionário médico entre indígenas, né, com a missão presbiteriana, a missão Kaiowá, né? Depois ele foi para o Mato Grosso e ali eu tive um impacto muito forte, né, de conhecer a Cristo, uma conversão muito intensa, e desde os 12 anos eu passei a ler a Bíblia e estou lendo até hoje, né, com intensidade. Aos 13 eu já tinha uma convicção de servir a Deus e depois, quando eu retornei a São Paulo, eu fui então me aprofundar nos estudos que envolveram, né, linguística, né, hebraico, um pouco de filosofia, teologia e depois com o aprofundamento propriamente no hebraico, tanto, vamos dizer, no hebraico moderno, como conhecendo com profundidade o hebraico bíblico, né? E assim, nessa caminhada, né, onde a gente até teve um tempo de proximidade aí, eu me envolvi, sob indicação do Dr. Shed, na ocasião, com um projeto de tradução da Bíblia, que foi a coordenação da Nova Versão Internacional, ao mesmo tempo me desenvolvendo também na área de ensino bíblico-teológico, né? Então, eu fui professor da área bíblica e de línguas originais de diversos seminários, no Brasil e fora do Brasil. Eu tenho uma ligação, associação com Gordon Conwell, na região de Boston, onde eu morei. Ainda hoje eu dou algumas aulas, dou aula em Portugal. E aqui no Brasil eu tive uma experiência mais, vamos dizer, detalhada com o Servo de Cristo, né, com o Seminário Batista do Sul do Brasil, no Rio de Janeiro, e hoje na Faculdade Teológica Batista de São Paulo. Então, assim, em resumo, né, a gente... E também trabalhando aí com obras acadêmicas na tradução, revisão, elaboração, né, para exatamente facilitar, né, esse crescimento da igreja brasileira, que eu pessoalmente acho uma igreja muito bonita, muito efervescente, muito, assim, marcada por um aspecto positivo, né, muito grande, mas, assim, essa lagoa tem pouca profundidade, né? Então, ela carece de boa orientação, de crescimento bíblico e amadurecimento e, olha, Heber, eu diria para você, de equilíbrio. Eu acho que são necessidades vitais do povo de Deus no Brasil hoje. Além de tudo isso que o irmão faz, tem uma igreja local. O irmão está pastoreando? Sim, sim. Aí eu tenho outros, assim, a gente tem um ministério, um trabalho que tem a intenção especialmente de alcançar o povo secular, que chama-se Igreja Batista Nações Unidas. Também temos
um canal no YouTube, a gente tem uma ação muito efetiva, né? E ali nós nos reunimos dentro do espaço do World Trade Center de São Paulo, né? E então fazemos um trabalho muito intenso de ensino bíblico, de igreja propriamente dita, mas também um trabalho forte na área humanitária e missionária. Agora mesmo nós estamos recebendo gente que a gente conseguiu resgatar do Afeganistão, né? Dessa situação terrível lá. Então a IBNU quer tentar misturar, né, o que é ser igreja com o ensino bíblico profundo, com graça e misericórdia, sintonizados com a boa reflexão. E os cultos são que dia? As nossas reuniões dominicais, elas acontecem no domingo de manhã, a partir das 10h30. A gente faz algo online às 9h30 e durante a semana não temos reuniões lá. A gente tem reuniões de grupos, tá? Porque o espaço ali é um espaço corporativo, é um caminho diferente, né? Mas nós temos 15 anos de vida e já temos várias filhas no Brasil e fora do Brasil. Amém. Mas quem quiser participar é só ir lá. Sim, por favor, tá? Mais do que convidado, será bem recebido, né? Além do culto, tem um cafezinho gostoso na entrada. O World Trade Center é na Avenida Nações Unidas. Né? Isso, lá na Marginal Pinheiros. Maravilha. Pastor, já vou começar. Daqui a pouco eu vou mostrar alguns livros, os livros mais recentes que ele já escreveu, né? Vamos falar de outros também, mas eu já vou começar com uma pergunta que está atravessada na garganta de muitos pastores antigos, né? Que é a questão que eu queria saber do irmão, que passou por vários seminários, inclusive o Batista do Rio de Janeiro, atualmente está na Faculdade Batista Teológica aqui de Perdizes. Como anda a questão do liberalismo no ensino teológico? Nos anos 70, 80, ela foi muito forte, essa questão. Hoje não sei mais. Então, os pastores mais antigos sempre ficam meio preocupados com essa coisa toda. E aí? Olha, Heber, na verdade, existe, eu diria, uma forte onda liberal presente nos dias de hoje, né? E a gente entende um pouco por que isso acontece, né? Nós temos uma experiência europeia, né, que teve impacto muito forte inicialmente na Alemanha, mas se espalhou por toda a Europa, inclusive outros ambientes também, que é a tentativa de ler o texto bíblico com base no que a cultura do iluminismo trouxe para nós, que é a supremacia da razão. Então, a tentativa de ler esse texto, ele encontra uma série de desafios, né? Como assim isso aqui é um milagre? Olha, esse texto parece diferente do outro. Então, essa abordagem crítica, que eu posso até dizer que do ponto de vista técnico tem o seu lugar, as perguntas devem ser levantadas. Muito dessa literatura, nas últimas décadas, chegou com muita força ao Brasil. E aí muita gente, vamos dizer, teve a sua formação, a sua formatação teológica a partir dessas referências. Algumas já até ultrapassadas e desatualizadas, né? Eu achei interessante, por exemplo, quando saiu o livro do Ludwig Feuerbach, né, que é um precursor desse liberalismo mais forte. Ele saiu no Brasil não faz tanto tempo e o pessoal está lendo como se fosse a última bolacha do pacote, né? E foi a primeira. E depois do Karl Barth, ninguém nem presta atenção mais no Feuerbach, né? Aí o que acontece? Esse pessoal, reagindo contra uma teologia muito conservadora, muito fechada, muito limitada e até exageradamente confessional, eles disseram, não, vamos navegar em outras águas. E aí foram, só que assim, a gente não sabe qual é o tamanho da nuvem que está lá na frente, né? Qual é o tamanho do buraco que vai aparecer lá. Então, algumas pessoas, eu diria assim, meio que seduzidas por um secularismo promissor ou um secularismo depressivo, né? Que tem os dois, isso serviu como uma maneira de iluminar os seus estudos teológicos, mas isso não é promissor, isso não vai muito longe. E eu acho que parte da academia foi bastante influenciada, até porque a teologia hoje não é um ambiente só confessional e evangélico, ela está presente e até instituições que têm um outro perfil, onde você tem uma mera abordagem da academia mesmo, né? Puramente sem pensar, vamos dizer, numa espiritualidade mais intensa. E com isso, eu tenho a impressão que eu tenho visto gente mais jovem assim perder referências fundamentais que fazem parte da nossa tradição protestante e evangélica e serem atingidos por uma onda liberal
que instiga bastante, mas acaba dando poucos resultados depois. Quer dizer, é muito fácil você derrubar os castelos de areia, né? Dizer que tudo é feito é errado. Agora, o que você vai colocar no lugar é um outro departamento, e eu acho que algumas pessoas estão com dificuldade nesse sentido. Talvez isso também ajude a entender a discrepância, né? Eu poderia usar a palavra diversidade, mas diversidade é uma coisa positiva. Discrepância é uma palavra negativa. A discrepância entre grupos evangélicos, uma discrepância tão absurda que você fala... e agora, assim? Com essa polarização política, né, muita gente está falando, escuta, vocês estão pensando que evangélico é tudo igual, Silas Malafaia? Não é. Pois é. Né? Há diferenças abissais e acho que uma das razões é essa. Com certeza, nós temos aí, digamos, para usar uma palavra bonita, um degradê, né? Com diferenças, assim, monumentais, né? Onde há gente de perfil teológico que talvez se identificasse como evangélico, que, de fato, entende que o máximo que você pode ter na sua relação com a Bíblia é uma compreensão existencial de si mesmo, né? É uma rejeição do sagrado, é um entendimento diferente de revelação. E aí você tem uma leitura monitorada por uma espécie de pensamento que já determina os caminhos por onde ela vai. Não me parece que isso deu bom resultado, nem na Europa e nem na realidade brasileira. Agora, pastor, uma pergunta que o crente comum faz, né? Teologia não é estudo de Deus? Deus não é espírito? Como é possível estudar Deus sem desenvolver a espiritualidade? Então, o problema é como é que as pessoas encaminham essa espiritualidade. A palavra ela é genérica demais, então quando você vai falar de espiritualidade, uma pessoa entende isso, por exemplo, como uma consagração devocional intensa. Outra pessoa vai entender como uma submissão à revelação divina e uma busca de um conhecimento que atinge a vida e o coração. Outra pessoa vai, por exemplo, passar uma segmentação na espiritualidade dizendo como princípios éticos e sociais que se desdobram dentro da sociedade. E, de fato, a gente tem, digamos assim, na maior parte dos ambientes, o que a gente pode chamar de uma espiritualidade incompleta, né? Lembra aquelas máquinas de cortar frios, assim, que a gente ia pedir, né? 100 gramas de queijo, de mussarela? Então, hoje, a máquina corta muito fininho. A gente vê a pessoa dizendo, boa espiritualidade é só quem faz isso, é só quem faz isso. Curiosamente, existe uma espiritualidade secular, onde o indivíduo diz, olha, como a gente não tem acesso à realidade de fato do sagrado, que é uma ideia pós-kantiana, o que sobra para a gente é uma espiritualidade social. O que a gente pode fazer para melhorar a vida das pessoas é isso que vale, o resto ninguém sabe o que dizer. Então, é uma proposta um pouco radicalizada e é uma espiritualidade que falta. Porque quando você lê a Bíblia, isso que é espetacular em ler a Bíblia, né? Você vê Jesus tendo misericórdia das pessoas, você vê Jesus curando os doentes com poder, você vê Jesus conversando com a mulher samaritana, você vê Jesus conversando sobre teologia com um fariseu. Então, assim, Jesus tem, né, tem aqueles adaptadores que encaixam em qualquer tomada? Sim. Então, Jesus não tem problema. Se ele chega dentro da criança, da mulher, do romano, ele tem ponte de conexão para chegar com o reino de Deus. E hoje o pessoal parece que tem um pino só, né? Se não for desse jeito aqui, não temos conversa. E aí eu acho que falta essa compreensão e, de fato, uma espiritualidade sem nenhum elemento que mexe com aspectos, de fato, espirituais é uma contradição a priori. Pastor, eu vou fazer uma pergunta, mas o irmão fique à vontade, porque, obviamente, o irmão pertence a um ramo denominacional histórico, né? E pode não querer responder. Eu tenho visto aqui no Vejam Só, que já tem mais de 20 anos de idade, uma coisa que me preocupa. Algumas denominações históricas, elas se engessaram demais em relação à doutrina que elas defendem. E não admitem nem sequer uma revisão, por exemplo, da Confissão de Fé de Westminster, que é do século XVII, né? Misericórdia. É muito antiga, né? Pertence a outro contexto. Enfim, mas não pode mexer. E, em parte, eu entendo esse medo de mexer para não abrir brecha para o liberalismo.
né? Que era o grande dragão, ou continua sendo o grande dragão dos pastores de linha mais fundamentalista, ou algo assim. Ou pietista, vamos chamar, de pietista. Esse engessamento todo, e esse endeusamento todo do corpo doutrinário, que eu me recuso a chamar de teologia é mais do que isso, né? Não é severamente prejudicial? Às vezes eu fico me indagando, alguém no juízo final vai ser cobrado pela doutrina que ele adotava? Então, essa é uma tensão, pastor Heber, que precisa de ter tato e bom senso para compreender, né? A cristandade, ela se define a partir da revelação de Deus e, especificamente, a revelação bíblica, que é diretriz para nós. Então, todo mundo tem esse paradigma, né? Vamos, assim, fazer o corte aqui dentro da tradição protestante da Reforma, né? A gente tem um princípio que ninguém abre mão dele, que é sola escritura. Só que é o seguinte, é importante fazermos o exercício de reflexão na Escritura para chegarmos a um consenso fundamental. Até porque muita gente, por exemplo, não faz diferença, por exemplo, de entender que falar sobre a humanidade, a divindade de Cristo é uma coisa. Agora, se o batismo é com água quente ou água fria, se é com menos água ou mais água, isso está num outro patamar de importância. Então, a definição das coisas muito essenciais, por exemplo, eu acho difícil alguém dentro da cristandade falar, olha, eu não concordo com Niceia, não concordo com Calcedônia, né? Mas aí, quando a gente vai afunilando, nós temos as confissões históricas, né, que a gente pode falar de Westminster, de Augsburgo, ou declarações, por exemplo, da própria tradição batista, na qual eu estou inserido. Tudo isso tem importância e relevância e tem uma saudável atitude de ligação com os nossos irmãos do passado, que fizeram esse exercício e falaram, pessoal, isso aqui é importante. Mas tem dois elementos que a gente precisa entender aí e que é talvez um pouquinho mais difícil para o público que se identifica como conservador. O primeiro é que a maneira de apresentar certas coisas no passado, ela teve um perfil que hoje isso não faz mais sentido. E aquilo que eles fizeram não é porque eles eram virtuosos, é porque eles estavam inseridos num contexto. Por exemplo, você pega o famoso hino do nosso amigo Martim Lutero, Castelo Forte. Numa estrofe ele vai dizer, se temos de perder os filhos bem mulher, embora a vida vá. Hoje, os inários mudaram esse negócio de perder os filhos bens mulher. Primeiro que bens e mulher e filhos na mesma coisa é uma mistura um tanto quanto heterogênea. Então, mudaram, em vez de falar, tivemos que perder família. Por quê? Porque essa visão ela era muito centrada na figura apenas do homem e que não reflete nenhuma perspectiva bíblica geral da realidade. Então, algumas expressões, maneira de se colocar no século XV, XVI, XVII, eles não são eternos, não são palavras divinas e precisam, sim, de realinhamentos, no meu entender. E a outra coisa é que, assim, ainda que essa compreensão teológica seja importante, ela não é Bíblia, não é o livro 67, não pode ser colocado depois do Apocalipse. Então, essas confissões, com tato, bom senso, muitas vezes precisam ser realinhadas, até porque surgem dois tipos de elementos nesse processo, que seriam novos modos de pensar, né? Você tem uma filosofia, por exemplo, medieval, escolástica, de perfil aristotélico, depois isso muda, você tem o desafio do racionalismo, do empirismo, do iluminismo, aí depois vem o existencialismo e isso traz para a gente questões que a Bíblia tem o que falar sobre isso. E será que alguma coisa ali não precisa ser ampliado, colocado sob perspectiva, ou pelo menos iluminar o que nós temos lá? E, além disso, nós temos outras questões que, por exemplo, não estavam sendo consideradas no século XVI e que hoje são pertinentes à vida, né? Um exemplo, por exemplo, muito necessário, você não tem preocupações em nenhuma confissão de fé sobre conflitos étnicos e raciais. Isso, nos últimos 100, 200 anos, se tornou um problema muito significativo na experiência humana. Então, contato, com bom senso, a gente precisa, Heber, na minha opinião, não ficar olhando para os reformadores, mas para onde eles olharam.
Eles olharam para a Escritura, eles descobriram, vamos dizer, fonte de água viva para beber de lá. Fizeram a sua lição de casa e marcaram a história. Só que às vezes acho que o pessoal olha muito só para eles e não para a base para onde eles olharam. Então, nesse sentido, a gente deve manter uma posição, diria, tradicional, no sentido de, quem sou eu para reescrever a história toda? Como assim, 2000 anos de cristianismo, eu vou, vamos dizer, inventar a roda, eu vou começar do zero. Não, seja mais humilde, aprenda com a história. Mas, alguns ajustes, eu acho que o público dito conservador precisa dar uma olhada o que a gente conserva, né? E o que a gente entende que precisa de um arejamento bíblico sobre o tema. Sobre isso, pastor, a gente escuta de vez em quando os jovens mais antenados, tanto com o mundo quanto com a igreja séria, dizerem que uma das críticas que eles fazem é que a igreja propõe respostas para perguntas que ninguém mais está fazendo. Eu acho que eles têm razão em grande parte. Porque é isso que a gente tem que entender, até na própria dinâmica da revelação bíblica. Quando você estuda a Bíblia com atenção, você vai ver, por exemplo, que os textos não estão trazendo para nós ali um tratado de teologia sistemática. O texto está respondendo a uma necessidade que faz sentido no contexto. Então está lá o povo de Israel vivendo no ambiente onde tem Egito, Mesopotâmia, o mundo hitita. O que eles estão dizendo? Olha, essas coisas que o pessoal está divinizando não são deuses. Eles não podem fazer nada. Eu nem vou chamar esse negócio de sol e lua, porque todo mundo vai entender Deus Sol e Deus Lua. Então eu chamo de luminar, maior e menor. Então existe uma resposta, uma interação com aquele meio. Quando você vê esse povo lá na frente, vê esse povo no período persa, eles vão responder outras perguntas. Por que o Novo Testamento trata tanto de demonismo? Porque é uma realidade que eles estão vendo no mundo greco-romano. Então você tem um contexto que levanta a pergunta. E, de fato, às vezes você vê pessoas discutindo questões que, vamos dizer, foram vitais, né? No século XVII ou no século XVIII. E, às vezes, você tem, perguntas tão impactantes e necessárias nos dias de hoje e que muita gente do contexto teológico, vamos assim dizer, não sei o que eu vou dizer em relação... Então, nesse sentido, a gente tem a Bíblia como um manancial rico, diversificado. Olha que coisa interessante, um grupo resolveu evangelizar em Paris. O que eles fizeram? Eles vão dar Evangelho de João para os franceses? Eles vão distribuir folheto? Eles imprimiram Eclesiastes. Uau! E aí a galera lá, tudo secular, existencialista e tal, leu o Eclesiastes e falou, nossa, que texto sábio. Que texto, de onde vem isso? Né? Quem foi o filósofo? De onde, né? Qual a literatura antiga? Não, isso aí não foi dito para eles que era tirado da Bíblia. Não, isso aí é da Bíblia, da religião, igreja. Como assim? A igreja pode perguntar essas coisas? Mas não é proibido? E o dogma, como é que fica? Aí a galera se despertou querendo saber, puxa, a gente quer conversar mais sobre esse assunto. É tipo Paulo no Areópago, né? Escuta, sobre isso nós vamos conversar depois a gente toma um café. Boa. E então, é isso que o pessoal precisa entender, como a riqueza bíblica tem condições e, de fato, assim, as demandas de uma nova geração, elas fazem perguntas que, se a gente for olhar direito, a Bíblia tem conexão para lidar com isso, e isso é importante. Um parênteses aqui, você que está, muita gente acompanhando a gravação ao vivo aí pelo Instagram, você pode mandar sua pergunta, aproveita a chance aí, senão eu vou fazer as minhas aqui para o pastor Sayão, tá? Eu vou sair satisfeito. Se você tem dúvidas, manda para nós aí pelo Instagram, @programa Vejam Só. Pastor, o senhor acabou de falar de Eclesiastes e tinha aqui uma pergunta que eu anotei, inclusive em cima da matéria, né, que foi apresentada, lá no texto que a Denise leu, o texto do Zeca, fala que o saber ensoberbece, né? E a Eclesiastes fala, não há limite para se fazer livros, né? E os antigos pentecostais, graças a Deus eles estão mudando, usavam isso e em mais o texto de Paulo, a letra mata, para condenar qualquer tipo de estudo. Eu me lembro que um cooperador da congregação uma vez me falou, hoje, e depois ele se tornou ancião e tudo, ele me falou assim, você prega, eu era seminarista, você prega o que você aprende na escola, que a gente prega o que o Espírito dá. E aí, pastor?
Heber, a grande maravilha da tradição protestante ou evangélica, como a gente queira dizer, é que ela libertou o texto para ser lido e entendido. Porque nós temos 2 outros caminhos que, em grande parte, ainda são usados como uma hermenêutica indevida, na minha opinião. Um é o caminho da autoridade inquestionável, que é uma herança medieval. Olha, se a autoridade lá, se a instituição que se declara como, né, a referência absoluta disser, ninguém pode dizer o contrário. Se você falar o contrário, né, o Galileu que o diga, esse negócio vai dar ruim, para falar no português bem de hoje, né? Então, tem muita gente que se comporta assim: eu preciso achar um papa, um orientador que pense por mim. E aí eu digo o que deve ser feito, o que deve ser crido, e ele fala e eu assino embaixo. Esse comportamento, ele não condiz com a natureza da própria revelação. E o segundo caminho é que a revelação divina é tão obscura, é tão fora do nosso alcance, que a gente só tem acesso à via mística. Então eu preciso, né, de alguma maneira, entrar num transe diferenciado para que o divino me oriente. E a dificuldade com isso é: por que nós temos então uma revelação escrita? Por que nós temos 1189 capítulos com literatura tão bonita, com narrativas, com parábolas, com textos proféticos, apocalípticos, uma série de coisas interessantes? Então, a própria natureza do texto nos convida a um exame. E isso é muito importante. Eu estava na Alemanha e eu vi um quadro tão interessante dentro de uma das igrejas onde o Lutero pregou. E eu achei muito interessante que tem um quadro lá que mostra um indivíduo no ambiente medieval, assim, cheio de coisas assustadoras, e ele, né, assim, apavorado e com medo. E depois, do lado, aparece Lutero com a Bíblia aberta, com aquele olhar confiante, dizendo: com esse texto eu posso ter a apropriação adequada da realidade do mundo. Então, a palavra de Deus, ela nos liberta para nos tornarmos sujeitos ativos na história. Eu sou um indivíduo com liberdade, com responsabilidade. Por isso a tradição evangélica, ela fez o quê? Levou as pessoas a estudar, a ler, a serem alfabetizadas. E agora o texto está diante de mim, eu tenho a responsabilidade e a liberdade de entendê-lo. A minha consciência ganha um perfil diferenciado. Então, isso é muito importante. Agora, o saber ensoberbece, Heber, desculpa, mas tudo ensoberbece a gente. A gente é ruim. O saião, jogar ele no mato, o mato devolve, não quer. Tá bom. Porque a gente é pecador. Então, eu conheço gente que não sabe nada e continua soberbo do mesmo jeito, né? Qualquer coisa que... Imagina, a gente tem coragem de dizer que Deus é brasileiro. Olha o Brasil com todas as suas dificuldades, o brasileiro ainda fala: não, Deus é brasileiro porque aqui é o melhor lugar, né, que existe no planeta. Então, esse jeito de ser, você vai se orgulhar se você se achar o mais espiritual, se você se achar o mais estudioso, se você se achar o mais prático nos seus resultados. Então, o problema não está com o saber em si, mas está com a gente. Agora, qual é o desafio? O desafio é entender que esse exercício necessário de estudo, de respeito, porque o texto está em palavras que eu posso ler, entender e tenho a responsabilidade, ele precisa ser associado com o conteúdo dele. E esse conteúdo é um convite à alteridade, é um convite à humildade, é um convite à oração. Então, o problema não é o saber, né? O problema é quando esse saber está isolado e ele se fundamenta em cima do indivíduo. É a mesma coisa que comer. Arroz faz mal? Os caras comem 2 quilos de arroz todo dia, isso vai dar ruim. Mas vai o feijãozinho, tem que ir o ovinho, a saladinha, a coisa equilibrada. Então, a gente precisa entender, e de fato você tem razão. Alguns grupos, eu conheci grupos onde o estudo bíblico e teológico era oficialmente proibido, que era uma compreensão equivocada de que a letra mata. A letra mata está falando do legalismo em Gálatas, e não de que a pessoa não deve estudar a Bíblia. Então, por causa disso, e talvez receosos de exageros de pessoas que eles não entendiam por que eles tinham agido como eles agiam, a reação foi privilegiar a via mística de espiritualidade, que certamente mais cedo ou mais tarde vai trazer desdobramentos negativos. Então, não pode ser assim. É preciso estudar, o estudo não tem fim, porque a realidade de Deus à nossa volta, ela, né, aliás, a gente só está
participando desse Vejam Só aqui, e o pessoal está assistindo porque alguém um dia estudou a realidade do mundo criado por Deus e permitiu todo esse avanço tecnológico. Eu vou fazer uma pergunta, mas você vai responder depois, tá? Porque chegaram aqui algumas colocações. A pergunta é em cima do que você acabou de falar, né? Existe, graças a Deus, esses grupos estão se abrindo, né? E tinha um grupo aí até que proibia, dizia que a imagem da TV era a imagem do capeta e não sei o que e tal, da besta. E hoje tem até site, né? Enfim. Então as coisas evoluem, graças a Deus. Porém, tem acontecido um fenômeno que eu tenho visto aqui no Vejam Só, entre outros, de algumas igrejas que tinham uma tradição fortemente arminiana e os seus pastores foram estudar e tal, e estão se tornando calvinistas. E isso, como é que fica? Mas depois você fala. Se é que isso é um problema, sei lá se é. Eu fico pensando assim na perspectiva da eternidade. Lá no céu isso vai fazer diferença? Tá. Enfim, o pastor Williams Cruz diz: Dr. Luiz Saião é uma autoridade respeitada, devemos ouvir. Concordo plenamente. Aí o Rogério Souza faz uma pergunta. Em sua opinião, por que nossas escolas bíblicas estão vazias, a escola bíblica dominical, ao invés dos cultos? O culto está cheio, a escola dominical está vazia. O que fazer para melhorar a frequência das nossas EBDs? Então, Heber, a questão da EBD, ela passa por uma série de situações que precisam ser consideradas, né? A idealização da EBD é coisa de mais de 200 anos atrás, na Inglaterra, com Robert Reich e tal. E aí o que acontece é que, primeiro, a gente está numa dinâmica de igreja muito diferente dos tempos antigos. Via de regras, as EBDs acontecem em domingos de manhã e a maior parte delas antes do culto. Só que assim, nos tempos idos, as pessoas iam dormir às 8, 9 da noite ou até mais cedo e levantavam às 6 da manhã e 9 horas já estava tarde, né? Hoje não, hoje a pessoa tem um sábado muito complicado, levanta de madrugada, vai levantar as crianças, dar café, a igreja não é do lado, não é do bairro, o cara vai dirigir, então tem uma logística do mundo contemporâneo que é uma logística diferente e não funciona igual. Segundo, grande parte das EBDs estão, vamos dizer, desatualizadas, né? Então você tem lá, por exemplo, você está concorrendo com um estudo disponível no seu celular, né? No smartphone, toda parte de alta qualidade. Você vai ver alguém, às vezes, mal preparado, que deu uma olhadinha na revistinha um pouquinho antes de subir ali e para, muitas vezes, apresentar uma aula que não é, de fato, a melhor possibilidade. Então, as pessoas se sentem desmotivadas, eles têm a impressão que eles podem ter acesso a um conteúdo maior e melhor em outras partes. E curioso que, embora a EBD esteja perdendo força, a busca por conhecimento teológico tem aumentado muito. Como é que a gente sabe? Pelo nível de publicação, pela quantidade enorme de editoras que surgiram nos últimos anos disponibilizando esse material e até pela realidade dos meios de comunicação e pelo que a internet disponibiliza. Então, eu tenho a impressão que, embora parte das igrejas históricas, de fato, esteja perdendo a sua relação mais aprofundada na média com Bíblia, teologia, assim, eu acho que a EBD precisa de uma reformulação metodológica na hora de apresentar esse conteúdo, porque as pessoas têm horários, né? Por exemplo, a gente faz bastante conteúdo de ensino digital. É curioso que no horário você tem 5, 10% vendo. Depois de 2, 3 dias você vê que o número 10, 20 vezes maior, porque o sujeito viu no horário dele, saiu do plantão. Agora ele é outra dinâmica, outro mundo, especialmente nas cidades maiores. Perfeito. Agora, pastor, e aquela questão lá das denominações tradicionais começarem a mudar o seu pensamento teológico, os seus ministros começarem a mudar e aí eles entram em conflito, porque vão estudar teologia e acabam se questionando, né? Mudança de posição teológica? Então, veja, o que acontece, né? A gente tem uma grande parte da igreja brasileira que se formou, né, nessa efervescência de fé com pouca orientação teológica. E até mesmo nos ambientes
às vezes ditos mais tradicionais. Muita gente tinha um conhecimento teológico bastante limitado. E o que acontece? Quando esse caminho, né, se desdobra diante do indivíduo, ele vai pegar uma avenida que parece ser mais promissora. E nós temos um fenômeno que eu acho que tem duas explicações, uma no mundo completamente mais amplo, lá fora e aqui, que é a busca de uma teologia marcada por certezas e devido encaminhamento que seja suficientemente completa. Então, por exemplo, no mundo de fala inglesa, particularmente nos Estados Unidos, nos últimos 20 anos você tem um caminho muito crescente de um neocalvinismo. O que é o neocalvinismo? É a retomada da teologia reformada, às vezes com um perfil um pouco até radical, e que com muitos grupos caminhando para uma indefinição, para um misticismo muito grande, o liberalismo, a pergunta é que barco a gente pega para chegar finalmente ao outro lado do rio. Então, a proposta neocalvinista ela foi atraente, ela tem diversos ícones, pessoas de expressão que fizeram um trabalho teológico assim mais completo e definido, então ela ganhou força nos últimos anos. Né? Até porque, agora vem a outra questão, do ponto de vista filosófico, num mundo excessivamente existencialista que proclama a liberdade como referência última, é muito razoável que alguém procure um caminho numa outra direção para temperar esse desequilíbrio. Na realidade brasileira, aí tem um componente um pouco diferente, na minha opinião. Além do fato do pessoal estar muito incipiente e muito voltado por uma via mais assim de espiritualidade e pouca teologia, o brasileiro, na sua herança portuguesa, ele sempre foi muito atraído por tudo que dissesse para ele que as coisas são assim mesmo. Então, essa ideia de que tudo é definido por Deus, que tudo está, né, as coisas são desse jeito, ela é um leito onde o rio corre fácil. Então, eu acho que existe uma facilidade, porque antes o sujeito ele era do ambiente, vamos dizer, mais místico, mas foi Deus que me trouxe, foi Deus que revelou, foi Deus que me chamou. E isso encontra um caminho, né, de racionalizar um pouco mais que favorece isso. Isso não é de todo ruim. Isso, eu não sou nem propriamente calvinista, nem arminiano. Eu acho que as duas perspectivas têm aspectos importantes da fé dos quais a gente não abre mão. A conexão entre elas é que é a nossa dificuldade teológica. Então, isso acho que explica esse caminho. Agora, Heber, é o seguinte, tudo bem, né? Até eu brinco, né? Eu acho que o indivíduo, né, se tornou arminiano por eleição, né? E o indivíduo é calvinista por livre-arbítrio, por escolha própria, né? Eu acho que isso é muito importante, e até cheguei a dizer que eu não acreditava muito no debate, porque se o calvinista fosse calvinista, mesmo, ele ia dizer: aquele cara arminiano, não vou nem falar com ele porque ele é assim, porque Deus já escolheu, predestinou ele desse jeito, não vou perder meu tempo para tentar mudá-lo, né? E também o arminiano falava assim: não, se o cara quer ser comunista é porque ele decidiu, eu vou ficar... Então, eu acho interessante, é bom o debate, a compreensão, mas hoje eu me preocupo um pouco porque isso ultrapassou o ponto onde você, na verdade, levanta uma bandeira de identidade pessoal numa relação conflitiva desnecessária, não é desse jeito. Então, eu acho que esse caminho, ele faz sentido, ele de alguma maneira vai ser enriquecedor para esse pessoal que está aprendendo de outras fontes importantes, mas não se pode radicalizar, não se pode... E olha, toma cuidado, porque você vai, né, nessa vibe de sair de um extremo para o outro, daqui a pouco acaba o gás aqui, aí você retorna e você, então, cuidado, porque a amplitude da realidade é muito maior do que a gente vê à primeira vista. Eu penso exatamente assim. E, como eu disse, né, creio que essas questões que insuflam até hoje os debates aqui no Vejam Só, que o Zeca apresenta, não são relevantes para o reino lá no céu. Daqui a pouco a gente vai falar do reino, tem um livro aqui do pastor Sayão que eu vou mostrar já. Mas antes, tem algumas perguntas que chegaram aqui, né? O Tiago André faz a seguinte pergunta: em Gênesis capítulo 1, verso 24, quem é que fala? Deus ou Adão?
capítulo 1, verso 24. Alguém tem uma Bíblia aí que possa me... Porque eu pensei que era outro texto. Não é o que eu estou pensando. Enquanto isso, enquanto localizam lá, a Amanda Rodrigues... Amanda Rodrigues faz uma pergunta que reflete aquilo que a gente estava falando agora há pouco. Ela fala assim: Pastor Sayão, o que o senhor tem a dizer sobre doutrinas? Aí o que ela chama de doutrinas? Saia, proibição de maquiagem, né? Isso é para manter, é uma forma de manter as pessoas na linha? Olha, na linha do trem? É isso que em alguns ambientes tem sido chamado de doutrinas, tem a ver com os costumes, né? Que alguns até redefinem como usos e costumes. De certa forma, ninguém está livre, né, de usos e costumes. Tanto é que a gente vem aqui vestido, né? A gente tem qualquer lugar que você entra, existe uma referência. Então, existe bom senso. Eu já vi, assim, coisas curiosas em igrejas, pessoas que estão presentes numa reunião, num culto solene, não muito diferente do que estariam na praia, né? E aí a gente vê que não tem bom senso. Então, com essa preocupação, muita gente caminhou numa direção de uma microética acentuada. A dificuldade dessas coisas é que ela não lida com a questão vital que não está fora de nós, está dentro de nós. Então, se você tem sabedoria, bom senso e tem uma atitude responsável, o seu elemento externo vai estar em sintonia com isso, né? Quando isso não acontece, aí você tem comunidades que são extremamente restritivas. Eu soube de grupos que até controlavam a cor da roupa do indivíduo, né? Credo. Não, acho que só podia pôr roupa azul, não sei se é porque o céu é azul ou qualquer coisa do tipo. E assim, esses detalhes que a gente acaba vendo, por exemplo, na tradição judaica mais radical, né? O farisaísmo que é confrontado por Jesus é exatamente quando a gente começa a coar mosquito e engolir camelo, né? Coisa assim, o mundo está aí em desespero por causa de uma guerra nuclear, tem sequestro de gente, pessoas sendo roubadas para retirar o órgão, tráfico humano, e a gente está discutindo se o sapato do cara é vermelho ou preto. Quer dizer, é uma loucura, isso não faz sentido. Agora, é claro que do ponto de vista individual, a gente precisa ter bom senso, porque tem pessoas que, independente da saia ser mais curta ou da calça ser muito à vontade, né? Quando você está num ambiente, você percebe que você é o único, ou você está totalmente fora. Ninguém vai num velório com roupa de desfile de 7 de setembro, né? Porque não é pertinente. Então, tem gente que tem que se mancar. Então, a gente deve dar orientações, deve valorizar o bom senso, mas esse tipo de dispositivo equiparado à doutrina realmente é uma coisa que precisa de um realinhamento. Pois é, a pergunta, ela está com a referência errada, porque Gênesis 1:24 é Deus falando, produz a terra, a alma vivente e tal. Então é Deus que está falando lá. Aqui, né? 2:24, então? Eu acho que o texto que quando fala assim, esta afinal é osso dos meus ossos, carne da minha carne, é Adão falando. Em seguida vem o seguinte versículo citado pelo Senhor Jesus. Por isso deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher e serão ambos uma só carne. Quem é que está falando isso? É Deus ou Adão? E se é que isso faz diferença? Não, faz diferença. Quem fala é Deus, porque a explicação vem na sequência, né? Então, por isso, inclusive, a razão por que Efésios vai citar é porque isso é um princípio significativo. Porque a gente não tem muito entendimento disso porque a gente vive no Ocidente individualista, né? Você não é ninguém no mundo hebraico antigo. Você só é em função da sua relação de pertencimento. Quer dizer, por isso que é tão importante Isaías, filho de Amós. Quem é você? Você é o filho do seu pai. Você é do clã tal, você é da família. Quando Boaz vê a Ruth e começa aquela conversa toda animada que vai dar em casamento, ele vai perguntar para o capataz lá, e a gente tem na tradução, quem é aquela moça? Mas no hebraico não diz isso. Diz Lemi Haneara Hazot. A quem pertence aquela moça? Você sempre é parte da comunidade. Você é parte da família. Então, assim, você,
deixar pai e mãe para iniciar um novo núcleo é um uau, é um negócio muito valioso, muito significativo. Então isso é marcado lá, porque você faz parte dessa realidade familiar e o que aconteceu agora nessa união do homem e da mulher para formar a nova família é algo tão emblemático que merece um holofote tal que diz deixará para ser essa nova unidade, porque antes você existia por causa da unidade anterior. Então, assim, a dinâmica tem a ver com esse mundo, né, que é tão diferente. Hoje o cara fala, tenho vontade de fazer isso, ninguém tem nada com a minha vida. E, pô, que bacana, pastor. Olha. É muito legal isso. Viu só? Um outro jeitão de entender a vida, né? Ai, ai. O Natan Carvalho faz a seguinte colocação. Triste, a teologia reformada não reconhece o batismo com o Espírito Santo. É verdade? Olha, eu acho que ele tem um pouco de razão, porque a teologia reformada e a teologia histórica da qual eu faço parte, ela tem que reconhecer que ela trabalhou muito com uma teologia sisuda e bastante racional, onde a gente tem tudo dentro da caixinha, né? Mas um dos elementos importantes, até quando a gente lê a teologia do Wayne Grudem, você já vê que ele saiu um pouco fora dessa caixa, né? Você tem tido experiências, a história do Jack Deere, lá de Dallas, né, que escreveu um livro, Surprised by the Spirit, né? Quer dizer, a pessoa da linha tradicional, ela fica assustada que ela vê um monte de experiências aí que não fazem sentido e que, de fato, depõem contra uma espiritualidade. Mas não quer dizer que não existam experiências valiosas e importantes que a gente tem na história das nossas tradições. Vai ler o livro do Ashbel Green Simonton, vai ler a história dos avivamentos antigos. Então, é necessário dar um espaço. Agora, a questão é que se batismo do Espírito Santo é uma doutrina, aí a gente precisa estudar um pouco mais. A experiência com o Espírito, o avivamento espiritual, sim, mas uma doutrina do batismo do Espírito Santo, conforme apresentaram na tradição pentecostal, isso precisa de alguns retoques e ajustes, porque não é tão determinante como alguns tentam sugerir. Eu acho que a efervescência e a espiritualidade intensa e dedicação pentecostal é lição para as igrejas históricas, e o ajuste doutrinário, a maneira de colocar isso de uma maneira mais nítida, né? Porque, eu vou dizer, eu sei que o pessoal talvez vai ficar chateado comigo, mas não tem problema. Dizer que uma pessoa é espiritual mesmo e que ele faz diferença só porque ele fala em línguas, isso não tem fundamento nem em 1 Coríntios. Paulo diz, bom, pessoal, vamos parar com isso. Vocês vão ficar falando em língua, o cara que vem de fora não vai nem entender, vão achar que vocês são malucos. E isso, então, precisa de equilíbrio, né? Então, nem tanto lá, nem tanto cá. A gente precisa conversar. Agora, os pentecostais costumam dizer, em defesa deles, né, que em todo movimento de avivamento, ao longo da história, houve esquisitices, né? Coisas que talvez eu chamaria de aberrações. É verdade? Num certo sentido porque você vê em Atos, né? Olha, esses caras estão bêbados. É claro que uma pessoa que está feliz da vida, alegre, alguém vai olhar e falar, esse cara aí deve estar meio esquisito, meio fora do lugar, né? Mas o problema são dois, né? O primeiro é que toda esquisitice tem o seu lugar dentro de uma normalidade. Não, sério? Se uma pessoa, por exemplo, está dando risada, o cara está feliz hoje. Agora, se ele passa o mês todo dando risada, a gente precisa internar. Essa que é a questão. E segundo, é que também existem níveis de esquisitice. Uma coisa é a pessoa, por exemplo, chorar muito e se ajoelhar diante de todo mundo que não está fazendo isso e dizer, Deus, me perdoa, eu amo o Senhor, é uma coisa. Outra coisa é o indivíduo começar a puxar o outro com uma coleira e ele começar a uivar, dizendo que ele é um lobo, imitar cachorro, e começar a vomitar. Então, quer dizer, o que é esquisitice? Então, existem movimentos que se apresentam como referência de espiritualidade que você percebe, eu vou usar até uma expressão bíblica, um fogo estranho, um fogo profano, tem alguma coisa fora do lugar. E aí, nesse processo, a gente tem que ouvir a Bíblia de novo. A gente precisa ter discernimento de espírito. Não é porque você está falando de liberdade espiritual e agora qualquer doido pode fazer um monte de loucura e colocar nas costas do Espírito Santo, né? Esse negócio não é bem assim, não.
O James, ele escreve assim: como fazer a tradução sem perder a essência de Deus? Você teve algum problema por traduzir as Bíblias? Então, aí é uma coisa importante, né, que talvez seja um dos focos muito valiosos da nossa conversa aqui, né? A mensagem bíblica é muito simples, a mensagem fundamental. Aquilo que é responsabilidade de todo cristão está muito claro, né? A gente tem que amar a Deus sobre tudo, ao próximo como a si mesmo. A gente crê em Cristo Jesus, é perdoado. Vamos dizer, o básico da fé uma criança pode entender. Só que não é a mesma coisa de entender a Bíblia como um todo. Porque a Bíblia é um livro antigo. Foi escrito em hebraico, em aramaico, em grego, num outro ambiente, outro contexto geográfico, histórico, cultural. Então, assim, não tem como você aproveitar bem a Bíblia sem estudar. Não tem esse jeito. Ah, não, mas eu não sigo o livro. Eu sigo uma pessoa, eu sigo Jesus. O que? Ele aparece no quarto para falar com você, para dizer qual é o sentido do texto? Você não tem essa realidade do primeiro século ou do período antigo, você tem que estudar. E esse estudo, ele nos traz muita informação valiosa. Então, quando você conhece a língua original, é humilde o suficiente de ir atrás de toda a erudição que está disponível sobre o assunto, você vai entender. E aí, isso é possível você colocar na língua receptora de uma maneira que as pessoas recebam isso. Então, assim, a tradução não perde a essência de Deus. A tradução não... Existem textos mais difíceis, esse texto que a gente tem uma ideia no original, e quando vai colocar isso em português, fala, como é que eu vou dizer esse negócio aqui? Existem desafios, mas a gente tem tantos comentários bíblicos, tantos manuais bíblicos disponíveis, tem tanta coisa boa, tantas bíblias de estudo e muitas recomendáveis, quer dizer... Eu acho que o nosso tempo nunca vai ter desculpa de poder reclamar que não tinha como entender as coisas, porque tem muita coisa realmente útil e válida, importante para a gente entender o sentido do texto. Então, mas isso é verdade, e a gente tem que ter esse foco. Agora, de vez em quando, a gente trupica em alguns textos de difícil entendimento, inclusive no Novo Testamento. Né? Um deles, que até hoje eu não consegui entender direito, por que o apóstolo Paulo fala que a mulher tem que tomar cuidado com o cabelo por causa dos anjos? Primeiro, ele está se referindo a alguma lenda judaica ou alguma coisa que a gente, cristão, não conhece? Do que ele está falando? Por que ele põe anjo naquela história? Então, existem textos em que a pesquisa literária, linguística, contextual, histórica, geográfica trazem muita luz e eles se tornam textos fáceis de você entender, olha onde é que ele quer chegar. Alguns textos, eles são difíceis por uma série de razões. Às vezes o nó é linguístico, às vezes o nó é histórico. E esse é um texto que a gente reconhece como um texto difícil de entender, né? E os estudiosos, eles vão para perspectivas um pouco distintas entre eles. Uma das questões curiosas, que aliás aparece em 1 Coríntios com força, é essa ideia da presença dos anjos no culto, quando a comunidade está reunida. Até essa ideia, por exemplo, até no original, quando fala lá de vocês buscarem dons espirituais, o grego traz só pneumatikóis, né? Buscarem os espirituais. Porque a ideia é que esses dons, de alguma maneira, são ministrados ou trazidos pelos espíritos que são anjos. Esses anjos estão presentes. Então, parece ser a ideia de que quando você está em culto adorando a Deus e você está numa dimensão desse contato do reino vindouro com o reino presente, do reino dos céus, com o reino de Deus aqui entre nós, então, de alguma maneira, nesse ambiente espiritual invisível, os anjos estão presentes. E aí, a interpretação que parece fazer sentido é aquela ideia de que o problema não é o véu nem o cabelo da mulher. O problema é o significado que isso tem naquele ambiente, naquele contexto. O fato da mulher, talvez porque Corinto lá, eu tive a oportunidade de ver várias vezes o famoso, Acro-Corinto, onde estava o templo de Afrodite, todo aquele ambiente pagão, com todos os desdobramentos assim peculiares.
O fato da mulher, por exemplo, cortar o cabelo, ou rapar a cabeça, ou recusar o véu, era uma atitude de enfrentamento, de confrontação da ordem mínima social razoável. Então, se elas fizessem isso, a interpretação sugere que os anjos, que sabem o que é rebelião contra Deus, eles falam, nossa, o que está acontecendo aqui? Porque aquilo tinha um símbolo diferenciado naquele ambiente. Essa é uma possibilidade de entendimento, mas assim, é complexo e é um texto difícil. E isso é importante por quê? Porque quando a gente descobre isso, a gente tem que primeiro prestar atenção que não é assim que a palavra de Deus é simples, que você pode pegar qualquer texto e fazendo de qualquer jeito. Não, toma cuidado. Segundo, se você entender errado certos textos e complexos, você pode fazer loucuras. Por exemplo, se a tua mão faz pecar, corta. Ah, Jesus falou na Bíblia o que está escrito literal é literal. Então, você não cortou por quê? E como é que a gente sabe que não é para ser literal? Porque os discípulos não cortaram. Então, porque muita gente faz loucura em nome de Deus, né? Como é que a Inquisição se estabeleceu? Força-os a entrar. O texto é pertinente? Não é isso que o texto está querendo dizer. Então, esse uso... E a gente tem que tomar um certo cuidado que quando um texto é complexo, a gente tem que pegar mais leve. Não elevar isso a uma exigência, não fazer com que a minha interpretação seja determinante sobre o outro. É um assunto que a gente não sabe o suficiente e está em discussão. Quem sabe amanhã se acha um documento, se descobre alguma coisa que traga mais luz sobre como é que se entendia essa realidade espiritual no mundo de Corinto do primeiro século. Aleluia. Tá vendo? Bom, a Josiane está perguntando, o senhor acredita que o estudo bíblico seja uma das razões da decepção com o formato da igreja atual e como vencer estas questões para permanecer congregando? Ósculo Santos para a Josiane. Pergunta muito boa, né? E aí a gente precisa entender que um dos problemas que as pessoas enfrentam quando eles fazem estudos e estudo bíblico é ter um viés excessivamente negativo e com essa proposta permanentemente corretiva. A Bíblia não traz só uma postura que você é o profeta que bate no mundo. Ela fala para você se alegrar. Ela diz um monte de coisa, igual porque você vai ler o Apocalipse. Todo mundo morrendo. O Apocalipse foi escrito para consolar. Foi escrito para dar esperança. Foi escrito para comemorar. Está vendo o que vocês estão vendo no Império Romano? Vai acabar. Um dia o rei vem e a gente vai estar num outro patamar. É mudar a visão. Então, tem gente que quando se torna sério estudioso da Bíblia, ele ressalta os aspectos negativos, pega a chibata e sai arrebentando em tudo, entre aspas, que está errado. Heber, a gente sempre esteve errado. Saião, você acredita na igreja? Acredito porque os cristãos estão tentando destruir há 2000 anos e até hoje não conseguiram. Essa é boa. Essa foi forte. A gente só faz bobagem. Então, a gente deve questionar e ver o erro, sim, mas como? Com amor. Uma coisa é você ver a igreja como algo externo a você, que você é a última Coca-Cola do deserto, você se acha o tal, dizendo, tá vendo, isso aqui, parará. Outra coisa é você a igreja como família sua. E é claro que o pessoal vai ter imaturidade, vai ter equívocos, mas a gente, se Deus tem paciência comigo, como assim eu posso negar isso aos meus irmãos? É claro que o estudo bíblico aprofundado vai revelar para a gente, primeiro, um monte de problema na minha vida e vários problemas na comunidade. Claro, pode chegar num ponto que a comunidade, eu ouvi dizer um dia que num ambiente aqui no estado de São Paulo, alguém disse, olha, aqui nesse grupo dizem que Jesus já voltou e ele está aí com eles. Bom, aí passou da conta total. Não tem como eu ficar numa comunidade em que os caras dizem que o indivíduo que está lá dentro é o próprio Jesus. Mas eu preciso ver... Olha que coisa... Você falou uma coisa para mim que eu fiquei pensando aqui quando você mencionou. Havia algumas denominações no passado que eram radicalmente contra o estudo bíblico e diziam que isso era ruim. Eles mudaram, porque amadureceram, porque cresceram, porque aprenderam, porque viram a posição radical. Então, a gente vai perceber problemas, mas
não dá para tratar tudo a ferro e fogo. Se você viu dificuldades no seu contexto, no seu ambiente, e isso não compromete você eticamente, não compromete teologicamente de uma maneira irreparável, tente ajudar. Né? Eu sou uma pessoa meio estranha, né? E várias vezes algumas pessoas vieram me questionar porque eu costumo ter condição de ir compartilhar a palavra com irmãos presbiterianos, batistas, pentecostais, neopentecostais, de todos os grupos. E algumas pessoas falam, peraí, você tá se desviando, você está fazendo... Como assim? Né? Se esse pessoal, como você disse, vai estar na eternidade comigo, por que uma diferença menor entre a minha pessoa e eles deve ser um negócio tão irreparável assim? Então, assim, nunca... Sabe como é coisa legal que eu descobri? Eu visitei a China, né? O interior da China, e vi a igreja lá. Rapaz, eu chorei, cara, porque eu vi aquele pessoal... Eles não sabem nada dessas bagunças que a gente criou por aqui. Eles sabem que Jesus é o Senhor, receberam Jesus e querem ler a Bíblia. Eles não sabem o que é ser batista, presbiteriano, pentecostal, neopentecostal. Eles estão numa outra situação porque eles estão focados no que é mais essencial. Qual o desejo deles? A gente precisa contar isso para todo mundo. Mesmo com tanta falta de conhecimento, eu acho que tem algumas coisas que a gente precisa tomar um pouco de cuidado nessa nossa caminhada. Maravilha, maravilha. Bom, daqui a pouco a gente vai continuar essa entrevista, inclusive eu vou deixar as fotos para o outro programa, a gente junta as fotos e os comentários para deixar o pastor falar. Tá bom? Antes de sair para o intervalo, anota aí o telefone da Agrade, Academia Teológica da Graça de Deus. 0 Operadora 11 3115 0819. A Agrade tem cursos bíblicos à sua disposição na plataforma EAD, em 3 níveis diferentes. O básico, o avançado e o teológico. Tá? Então, todos os cursos da Agrade, tem uma infinidade deles lá. Os objetivos são sempre equipar o irmão ou a irmã para servir melhor a Deus. Esse é o nosso objetivo, tá bom? E se quiser entrar em contato conosco, fazer críticas, propor mudanças ou convidados, use o site da nossa emissora, hittv.com.br. Aproveita e dá uma visualizada lá que está muito bonito. A gente vai para o intervalo, volta já! Estamos de volta aqui com o Vejam Só a Entrevista, conversando hoje com o professor, pastor, doutor Luiz Alberto Teixeira Sayão, né? E eu quero agradecer as perguntas que estão sendo encaminhadas e vou correr aqui para dar tempo de falar sobre todas, né? Alguns assuntos já foram abordados, né? Por exemplo, o Alexandre Donda fala como estudar a Bíblia sem o radicalismo da visão e pensamentos teológicos, calvinismo e tal. O pastor Sayão já trabalhou isso, a busca de um equilíbrio. Sobre o tribulacionismo, depois a gente vai falar. A Gidiane Corren, ela pergunta qual é o idioma de Adão e Eva e diz que lá no Japão estão acompanhando o irmão. Você conhece ela, né? Conheço sim. Um abraço aí para os nossos queridos do Japão, a gente esteve lá algumas vezes, né? E uma grande alegria aí ter sintonia com vocês também. Olha, Heber, a gente não tem nenhum texto, nenhuma referência, nada concreto que nos permita saber a língua de Adão, a língua original da raça humana. Assim, eu entendo um pouco a pergunta porque existe no contexto da tradição judaica e hebraica uma coisa curiosa que vem da tradição mais mística, né, que diz o seguinte: se Deus, quando cria o mundo falando, quando ele fala, ele necessariamente tem que falar em sintonia com o texto. Então, eles dizem, ele falou em hebraico, né? E falou em hebraico,
E até a brincadeira, que às vezes em alguns lugares é levada a sério, é que antes dele começar a falar, precisava ter o alfabeto hebraico antes para poder sair as palavras, né? Então isso acaba sendo uma visão que coloca o hebraico numa dimensão além do que o texto bíblico propõe, porque, na verdade, o hebraico é parecido com o dialeto cananeu antigo. Ele é parente do fenício, ele tem coisas próximas do ugarítico e do acadiano. Essas línguas também são semi-sagradas. Então, existe um pouquinho de exagero e o pessoal nem sabe que existe um caminho do hebraico, né? Você tem pelo menos 4 tipos de hebraicos, do hebraico bíblico até o hebraico moderno. E mesmo no hebraico bíblico, você não tem um hebraico tão uniforme assim. Existe uma... E eu sei que é interessante, mas a gente não sabe. Se a gente for falar do ponto de vista da pesquisa bíblica, a pesquisa linguística mais antiga, o pessoal vai dizer que lá atrás, pelo menos no eixo do Antigo Oriente Próximo, havia uma coisa chamada proto-semítico, que seria a língua mais antiga da região, que é uma língua hipotética, que a gente não tem documento nenhum. Então, a resposta é que a gente não sabe qual era a língua de Adão e Eva. O que a gente tem é o registro da revelação no hebraico bíblico para o nosso entendimento. O Josiel diz que se a pessoa cumprir os 2 mandamentos que Jesus deixou, né, o sentido da Escritura passa a fazer parte dessa pessoa, mesmo que ela não seja estudiosa. O senhor mencionou, né, pastor, que esses 2 mandamentos, mas a vida cristã não se resume a apenas isso, ou se resume? Então, é importante todo mundo entender que não é para todo mundo ser estudioso. Por isso existe um dom ligado a ser pastor-mestre. Quer dizer que os outros não vão ser. Da mesma maneira que a pergunta é, você come todo dia? E nem todo mundo que come precisa ser nutricionista ou mestre em gastronomia. A gente precisa ter a sensibilidade para comer adequadamente. Então, claro que nem todo mundo, para ser um bom cristão, precisa ser um mega professor de teologia. Não existe esse elitismo no Novo Testamento, na proposta bíblica. Agora, tem que entender o que Jesus está querendo dizer, né, quando ele vai falar sobre amar Deus e amar o próximo, né? Porque Jesus está sendo acusado de que ele está rompendo com Moisés, de que Jesus está dizendo uma coisa e Moisés está dizendo outra. Ele falou, vocês não entenderam nada. Na verdade, o que eu estou dizendo para vocês é que o pessoal que está ensinando a lei para vocês, eles estão com a colocação inadequada e indevida. Na verdade, estão trocando, inclusive, a lei de Deus por tradições humanas, e eles estão ampliando certas coisas sem licença de Deus, e eles não estão entendendo a motivação por trás do mandamento. E aí a tradição judaica, estudando a Torá, ela reconhece 613 mitzvot, mandamentos. E aí o que Jesus diz, olha, se vocês forem estudar a própria lei de vocês, vão descobrir que no texto lá, né, de ouve, ó Israel, Shema Israel, Adonai, Eloheinu Adonai Echad, está dizendo, amarás o Senhor teu Deus. Então, eu não estou, assim, inventando a roda. Isso é a vontade divina desde o começo, amar Deus. E ele cita outro texto de Levítico 19, que você deve amar o próximo como a si mesmo. Então, o que ele diz? O texto de Mateus vai dizer, literalmente, que todos os mandamentos estão dependurados nesses 2. Assim como os 10 mandamentos, é um resumo dessa diretriz divina para a vida dos 613, os princípios que governam tudo é amar Deus e amar o próximo. Então, a pergunta que a gente faz é a seguinte, se eu for pregar domingo em algum lugar, essa pregação reflete amar a Deus e amar o próximo? Se eu for fazer qualquer coisa, o princípio que governa é qual é a minha motivação. Claro que nenhum de nós vai amar a Deus com perfeição e muito menos ao próximo. E então esse é o exercício, essa é a diretriz para onde o Espírito de Deus vai nos conduzir. Isso vai contra o que é a ideia do legalismo, porque o legalismo diz o quê? Não, eu fiz, eu cumpri o mandamento. Por exemplo, é correto alguém furar o corpo de outra pessoa? Depende. Não. Se for para matar, não, mas se for um cirurgião, tá vendo? A intenção é diferente. Então, existe muito esse negócio, eu posso usar o chapéu virado para esse lado, a camisa roxa é bíblico, eu posso, né, usar o sapato com salto de tal tamanho. Quer dizer, quem está fazendo essa pergunta não entendeu
onde é que está o ponto da coisa. Então, se você... Por isso que 1 Coríntios vai dizer que quem ama tem cumprido a lei. Porque esse é que é o negócio. Então, o que você quer quando você, por exemplo, critica uma pessoa? É descarregar sua raiva? É detonar o cara ou ajudá-lo? Essa é o foco, né? Você vê como esse negócio é complicado. Na tradição de discussão sobre isso em Israel, teve um grupo de judeus assim meio fora da caixa que resolveu criar porco lá em Israel. E isso, pela tradição da kashrut e da coisa, não é permitido. Aí os religiosos brigaram e reclamaram porque não podia fazer isso. Aconteceu lá na região do Vale do Jezreel. E aí houve aquela questão, os caras não podem fazer isso, aqui nós temos a Terra Santa e aquele negócio todo, e um quer, não, mas nós somos livres, fazemos o que a gente quer, a gente não pensa assim. No fim, sabe qual foi a solução? Botaram um tablado de madeira, falando, pronto, o porco não está na terra. Ai... Não, isso é piada, né? Não é exatamente, é igual tipo advogado olhando detalhes num contrato, Misericórdia. Né? Você não olha aqui, ó, nesse ponto aqui, então esse caminho, ainda que ele seja assim, né, elogiável do ponto de vista da objetividade do detalhe, ele pode trair a coisa mais importante, que é aquilo que os próprios judeus conhecem, chamado kavaná. Qual que é? A intenção. Que intenção está por trás disso? Francamente. Bom, infelizmente nosso tempo acabou, então eu vou fazer agora, vou dar uma de malandro aqui e fazer no ar 2 convites para o pastor Sayão voltar 2 vezes, uma para cada vez, falar de um dos livros que ele escreveu. O mais recente deles é sobre o problema do mal no Antigo Testamento, um assunto quase tranquilíssimo, né? Por como é que Deus, sendo bom, permite o mal e tal. E é uma exegese do livro de Abacuque, né? Então, o pastor Sayão está convidado, ele marca a data e ele vem aí para a gente falar sobre o problema do mal no Antigo Testamento. E num outro dia, ele vem para falar sobre o Sermão do Monte, a chegada do reino, que é um texto, além de ser, obviamente, fundamental para a fé cristã, também introduz aspectos importantes sobre esse negócio do reino. O reino já começou, o reino vai vir, ele é pré-milenista, pré-tribulacionista, o que ele é e tal. Então, 2 vezes, viu, pastor? O senhor marque 2 datas. Obrigado, agradeço a honra. Para a gente vir aqui explorar estes livros aqui. A enquete, por favor, dona Angélica. Em sua opinião, o ensino teológico no Brasil está em um bom nível acadêmico? Vamos lá. Quem respondeu sim foram 49%, não 51%, empate técnico, tá? 0-0. Sayão, muito obrigado, Deus abençoe e aguardo você brevemente para mais uma aula espetacular. Obrigado, Heber, quero cumprimentar, né? Aí agradecer a oportunidade e mandar uma saudação para todos os nossos queridos e também recomendar aí, né, se quiserem nos seguir no nosso Instagram, né, também no Instagram de viagens bíblicas que a gente faz, a gente está aí à disposição para servir e que Deus abençoe o Vejam Só e o seu trabalho aqui que faz com que as pessoas venham a refletir e a crescer, né, nessa caminhada da fé cristã. Amém. Deus abençoe. A gente fica por aqui, até o próximo Vejam Só a Entrevista.